pecaram porque faltou temor no coração. Então o amor não nos livrará de pecar. O que nos livra de pecar é o temor ao Senhor. O que livra uma pessoa do adultério é o temor de quebrar uma aliança. Muitas pessoas adulteram, mas diz que ama. Não é verdade? Mas eu amo, mas não consegui. Porque faltou temor, não conhece o que significa uma aliança. Não sabe o que significa quebrar uma aliança. E nós precisamos entender que aliança, pacto, Deus projetou a aliança desde lá do Gênesis. E isso que nós vamos ver nessa série, Aliança. Na história de todas as nações da terra, nós vamos ouvir falar sobre aliança. As tribos, línguas e a aliança de sangue. Nos tempos antigos e ainda hoje entre os orientais e africanos. É o mais poderoso acordo feito entre duas pessoas. A aliança de sangue é um pacto forte, né, que é usado muito comum na feitiçaria, na bruxaria, né? Namorados fazem pactos de sangue, né? Naquela inocência, faz o furinho lá, dá um cortezinho e faz pacto. Já vi pessoas que fizeram pacto de sangue em amigos, né? No encontro a gente viu um menino lá, crente, filhos de crente. Eles fizeram uma aliança que eles nunca iam brigar. E eles se cortaram e fizeram um pacto de sangue. E Satanás, ele sabe o que significa o pacto de sangue, e Deus também. Então nós temos que entender o que significa o pacto, uma aliança. Né? Aqui no Japão, ainda hoje, na Yakuza, também usa esse rito. Né? Em outras várias seitas, nações, é usado. Mas o que é uma aliança? O direito da aliança de sangue é uma forma de aliança mútua. É uma aliança entre duas pessoas que estão em comum acordo, pela qual duas pessoas entram no mais íntimo, mais duradouro e mais sagrado de todos os contratos. Porque uma aliança de sangue feita aqui na terra, ela é válida no céu. Todo pacto de sangue feito aqui na terra é válido no céu. Deus reconhece, Satanás reconhece, os anjos reconhecem e nós muitas vezes não reconhecemos. Somente quem sabe o que significa. Não damos valor, mas no reino espiritual, uma aliança de sangue fala muito alto. Então, como amigos e irmãos, ou mais que irmãos, na mistura do seu sangue, através da bebida e transfusão do mesmo. É conhecido como aliança de sangue ou forte amizade. Né? É tão comum nos encontros a gente ver pessoas que estão passando no encontro a primeira vez, pessoas que fizeram pactos entre amigos, namorados, fizeram pactos na bruxaria, na feitiçaria, ou inocentemente, né? Naquele êxtase que todo mundo está fazendo, entrou e fez também, entrou de gaiato, depois se esqueceu, mas o diabo nunca esqueceu. Né? Agora, quando nós estávamos com a apóstola Raquel, um irmão jovem, criado dentro da igreja, filhos de crentes, nasceu na igreja, e ele se rebelou contra os pais, contra a igreja, e ele não saiu da igreja. Dentro da igreja, ele começou a invocar o satanismo dentro da igreja. E juntou mais 2 rebeldes, 3 crentes, 3 jovens, e foram para o Jinja mais forte da cidade, de madrugada, levaram uma taça, levaram 3 correntes com uma caveira, 4 chaves, representando cada um e Satanás.
Levaram vinho e os 3 cortaram os pulsos e derramou o sangue dos 3 no vinho e os 3 beberam com as 4 chaves dentro da taça e invocou o próprio Satanás. 3 crentes. 3 crentes. Ia dentro da igreja, ficava invocando Astarote, o principado da imoralidade, para seduzir e acabar com a igreja. Três crentes. E sabe onde eles aprenderam tudo isso? Dentro da escola japonesa. Dentro da escola. Todos os princípios da feitiçaria, os 3 estudaram aqui na escola. E os pais crentes, só 2 pais crentes, o outro não. Porque os pais nunca se preocupou com o que os filhos estão aprendendo na escola. E a igreja estava sendo destruída. Não sabia por quê. Quantas pessoas caíram, quantas pessoas saíram, e os 3 dentro da igreja, invocando demônio. E os demônios mostravam para eles todos os pecados de todo mundo. De cada um dentro da igreja, os demônios mostravam. Aquele lá tem esse pecado, via o demônio atrás de um, via o demônio. Aí era facinho, eles começavam naqueles que tinham mais brecha e tiravam da igreja. Por palavras, por feitiçaria. Foi um dos motivos da apóstola fazer aquele jejum de emergência. Então, nós temos que tomar cuidado com essas crianças que vão para a escola todo dia e se expõem à filosofia budista na escola todo dia. E pergunta para os 3, eles falam que amam a Deus. Hoje, o que confessou, ele não fala que não sabe por quê, mas o ódio que ele tinha do pai e da mãe fez ele fazer isso. Ele não podia contra os pais, ele fez contra a igreja. Ele fez no braço, ele riscou, cortou e escreveu o nome Astarote em hebraico. E invocou esse principado da prostituição na vida dele para trazer vergonha dentro da igreja. Então, amados, quando a gente fala que não estamos brincando, nós não estamos brincando, e Satanás muito menos. Ele sabe o que é uma aliança. Eles penduraram aquele cordão com a caveira e a chave. Era uma chave de cada um e uma de Satanás. Então, cada um tinha uma caveira e 4 chaves, que representava a aliança dos 3 mais Lúcifer. E ia para a igreja com aquele cordão escondido dentro da... Ninguém via. Então, nós temos que tomar cuidado, não com as pessoas que vêm lá de fora, dentro da própria igreja. Crentes que se dizem cristãos. Então, a coisa foi muito mais séria do que nós pensávamos. E o que é uma aliança? Nós temos que entender o que é a aliança. A aliança que Jesus fez conosco é inquebrável. Mas nós muitas vezes quebramos a aliança com Deus. Porque nós não entendemos o que significa. Nós estamos no tempo da graça, Jesus perdoa tudo. O maior juízo será agora, para o que nós estamos depois, né? Depois da cruz. O juízo será muito maior para nós do que os que foram antes da cruz do Calvário. Porque hoje nós temos o sangue de Jesus. Não tem motivo para nós continuarmos pecando. Então, na aliança é feita assim como um pacto forte. Na Bíblia é um livro de aliança. E a palavra aliança refere-se a um acordo ou contrato entre homens e Deus e o homem. A palavra na língua hebraica é berit, que quer dizer acordo feito passando entre pedaços de carne, o que implica o pensamento de cortar a aliança.
Está lá em Gênesis 15, 7. Vamos ver lá rapidinho. Quero que você, durante a semana, estude sobre isso, leia essa passagem, para você entender mais de onde começou a aliança na Bíblia. Aqui, quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele manda sacrificar os animais, cortar em partes, colocou 2 partes no chão e nessas partes ele fez a aliança. Gênesis 15, 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metade. Naquele mesmo dia fez Yahvé uma aliança com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, o rio do Egito até o rio Eufrates. Então, quando colocou ali 2 pedaços do sacrifício, à noite passou uma fumaça e atrás uma tocha de fogo, fazendo a separação, que quer dizer, dá a entender que passando entre os pedaços de carne, dá o pensamento de cortar a aliança, como se fosse, ela ficasse, né, presa, entrelaçada. Em Jeremias 34, 18. Depois vocês leem em casa, Gênesis 15. Jeremias 34, 18. E entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras da aliança, como eles fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Aqui também foi feito essa aliança. E o povo não guardou essa aliança que foi feita. Neste ritual, quem não cumprisse a aliança deveria morrer. Toda pessoa que fizesse esse ritual de pacto, de aliança, e não cumprisse, ela morreria. No grego do Novo Testamento, a palavra é diatique, que significa prescrição legal, acordo, testamento, que foi ratificado, igual aos dias de hoje, né? O casamento é feito por escrito, tem que estar lá, prescrever, tem que estar lá, né? Contrato. Você vai comprar uma casa, tem que ter o contrato. Está tudo ali escrito, né? Ali está no caso, na carta de Paulo, em Gálatas 3, de 15 a 17. Gálatas capítulo 3. 15 e 17. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Se esse testamento for confirmado, ninguém pode anular, nem tirar, nem acrescentar. Não é assim num contrato de casamento, né? Ninguém pode mexer. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é a Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Então nós vemos aqui que quando Deus fez um pacto com Abraão, ele não estava dando essa aliança para todas as descendências, mas ele estava falando da descendência de Abraão, que era Cristo Jesus. E
todo aquele, como diz aqui a carta de Paulo, o testamento que foi confirmado por Deus na lei que veio 430 anos depois não invalida. A lei não foi invalidada por causa da promessa. Então, amados, a promessa, o pacto de Deus com Abraão estava referente a Jesus Cristo. E quando hoje nós entregamos nossa vida a Jesus, nós somos o quê? Participantes da herança. Não propriamente da herança, mas nós somos participantes por causa do sangue da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus. E quando alguém entrava em aliança de sangue com outra pessoa, estava prometendo dar a sua vida, seu amor e proteção para sempre. Tudo se tornava comum entre ambos, inclusive os bens e dívidas. Portanto, a aliança de sangue é também um voto ou juramento verbal, estabelecido pela palavra de juramento e selado através do sangue, porque a vida está no sangue. Por isso, quando ele é derramado, os que se envolvem na aliança se tornam participantes da vida um do outro. Devido à mistura do sangue, tudo agora é comum e é para sempre. Então, a aliança de sangue significava e significa que as duas pessoas estavam em comum acordo. Elas estavam prometendo dar a sua vida um pelo outro. Dar o seu amor e proteção. Tinha tudo em comum, tanto a riqueza como a dívida. Tudo era em comum. E é aí que nós vamos entender a aliança de Jesus. Linda, que Jesus deu tudo de bom para nós demos tudo de ruim para Jesus. Jesus nos deu, nós tinha enfermidade, Jesus deu cura. Tinha pobreza, Jesus deu riqueza. Nós tínhamos perdição, Jesus deu salvação. É essa troca que foi feita no Calvário. Um exemplo de aliança de sangue é o casamento. Em Malaquias 2,14 diz, porque Yahvé foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Eu entendo aqui nesse versículo que Deus falou que ele foi testemunha da aliança que foi feita dele com a mulher da sua mocidade, que ele foi desleal com ela. Eu entendo que eles tiveram relação antes do casamento. Não é? Não dá para entender isso? Porque nós sabemos que hoje o que Jesus deixou, que Deus deixou como aliança de sangue para a mulher é a virgindade. E toda vez que a mulher perde a virgindade antes do casamento, fica diante de Deus. O sangue fica diante de Deus, porque já foi feito um pacto. Foi feito uma aliança. E Deus fala aqui, em Malaquias, Yahvé foi testemunha da aliança entre você e a mulher da tua mocidade, com qual você foi desleal com ela. Glória a Deus que hoje tem um monte de encontro para você se arrepender dos pecados, né? Porque quando a mulher perde a virgindade, este ato fica diante do trono de Deus. E Satanás segura, e aí ele vai trazer tantas consequências na vida da mulher e do homem, que quebrou uma aliança com Deus. Então o negócio é sério. Deus diz que é testemunha dessa aliança e se opõe fortemente a toda ligação sexual fora do casamento, de uma ligação de aliança responsável e permanente, sagrada aos olhos do Criador. Vamos ver a palavra em Êxodo 20:14.
Diz, não adulterarás. Está aí os mandamentos. Não adulterarás. Mateus 5, 27. Quem achar pode ler, bem bonito. Qual de vós poderá com todos 5:27. ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. 1 aos Coríntios 6:18. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui quebra contra o seu próprio corpo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a prostituição é pecado no corpo. As consequências são no corpo. A união torna-se completa pelo ato físico. Quando o noivo e a noiva se unem como marido e mulher, a aliança de sangue é consumada quando o ímen é rompido. A mesa da aliança é o partir do bolo e a troca de taças, a troca de nomes. Tudo isso faz parte de uma aliança entre hoje, nos nossos dias, né? No casamento. O anel no dedo é um símbolo visível de aliança. Acreditava-se que havia um nervo que vai do quarto dedo para o coração. E um corte era feito nele, tendo sido substituído pelo anel de ouro. Como o coração é a parte central do corpo, que conserva o sangue circulando, tornou-se o símbolo da vida e representa o ser total. Quando você ama a alguém de todo o seu coração, ama com todo o seu ser. Quando está dando o coração a alguém, está dando a vida, né? Quando lá está tudo nos love, lá fala assim, te dou meu coração. Por que que diz isso? Que está dando todo o ser, né? Porque a gente presume, nós presumimos que toda a vida está no coração, né? O sentimento, o viver, está tudo no coração. Isso é falando de uma forma poética, né? Então, por isso que a aliança colocada nesse dedo, simbolizando isso. Em Provérbios 23, 26, diz, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Esta é a essência do Espírito da Aliança de sangue que Deus instituiu na Bíblia e que o homem sempre reconheceu. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus pede de nós o quê? O nosso coração e que os nossos olhos observem os caminhos do Senhor. Então quer dizer que tudo tem que estar voltado para o Senhor. Temos que fazer aliança com tudo. O que Jó falou? Fiz aliança com os meus olhos para não pôr os meus olhos em mulher alguma que não fosse minha, né? Nessas palavras. Não está bem nessas palavras na Bíblia. Mas Jó fez aliança com os olhos deles para não pecar. Eu já ouvi uma pregação, um pregador dizendo que Jó fez essa aliança porque ele tinha uma tendência a ficar olhando para as mulheres. Porque se ele não tivesse essa tendência, ele não precisaria fazer aliança com os olhos dele. Só faz uma aliança quando alguém sabe que tem um risco de perder alguma coisa. Ou que alguém possa tomar. Senão não precisaria fazer uma aliança no casamento. Uma aliança quer dizer que eu já tenho um dono e aquela pessoa já tem um dono. Que ninguém pode mais
mexer. Então Jó fez aliança com os olhos dele, para não pôr os olhos em outra mulher se não fosse a dele. Amém? Então, amados, nosso coração e os nossos olhos têm que estar voltados ao Senhor. E a essência da aliança de sangue é essa, que todo o nosso coração pertença ao Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Qual é a necessidade da aliança? Nós vimos aí a definição de aliança. E agora, qual a necessidade da aliança? Deus é uma pessoa de relacionamento e intimidade, como nós acabamos de ler no Salmo 25. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Quer dizer que Deus não quer pôr medo em nós, Deus quer intimidade, né? Muitas vezes nós lemos a Bíblia da impressão que Deus é um ser tão carrasco, né? Que não tem piedade, não tem misericórdia. Eu cresci ouvindo assim: se fizer, Deus castiga. Lá também falava assim na sua igreja? Na minha igreja, assim, qualquer coisa. Se fizer, Deus castiga. E eu tinha pavor de Deus. Achava que se Deus chegasse perto, ia me fulminar. E muitas vezes isso nos causa pavor. E temos medo de se aproximar de Deus. Né? Então eu morria de medo de Deus, mas não tinha vergonha. Eu tinha medo, não tinha temor. Entende? A diferença é muito grande. Deus vai castigar. O pastor Luciano Subirá, ele fala que ele descobriu um tempo depois que um casal falava para o filho assim: tudo que o filho fazia, vou chamar o pastor Luciano. E o menino não podia ver nem o pastor na frente, porque morria de medo. E o pastor não sabia por quê, que aquele menino, quando o pastor Luciano chegava, o menino fugia. E aí ele foi descobrir muito tempo depois. E ele ficou com tanta raiva. Ele falou assim: o povo pensa que eu sou um carrasco, né? E ele conta assim também, que ele também cresceu ouvindo isso, né? Aí ele contaram para ele assim, que o menino, depois que cresceu, ele foi falar para a avó: vó, vamos para a igreja, só não precisa ter medo não. Não tem nada de mal lá não, não tem Papai Noel, porque ele tinha medo de Papai Noel, né? Não tem Papai Noel, não tem ladrão, não tem cara feia, só tem o pastor Luciano. E muitas vezes a gente escuta as pessoas falar isso. Vou falar para o pastor Christian, ou a apóstola Raquel, e as pessoas ficam com medo da nossa pessoa. E não tem medo de Deus. Agora, se eu ver alguma criança fugindo de mim, eu vou achar que os pais estão pondo medo. Então, amados, nós temos que temer ao Senhor e não ter pavor, não ter medo, esse medo que a gente tem medo, esse medo carnal, mas temos que ter temor no nosso espírito. E aí vai haver respeito. Então eu não posso impor algo sobre as pessoas, mas eu tenho que pôr respeito. Que o respeito vai gerar o quê? Temor. Aquela pessoa ela é tão boa comigo, então eu não vou fazer nada para prejudicá-la. Isso é temor. Amém? Então temos que ter temor. Quem tem temor jamais vai quebrar uma aliança. O alvo do relacionamento é a comunhão, tendo como base o amor. Precisamos ver Deus como um verdadeiro Pai, para que os nossos vazios físicos e psicológicos sejam preenchidos, pois nenhum pai humano é perfeito, mas Deus, com seu amor perfeito, supre todas as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Está lá em Filipenses 4:19. Somente em união com Cristo e na comunhão com Ele é que podemos experimentar a provisão de Deus. Somente quando nós nos entrelaçamos, nos unimos, nos misturamos, deixa que a essência de Cristo se manifeste em nós,
para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus deu para nós através de Cristo Jesus. Somente quem está em Cristo Jesus vai poder desfrutar de todas as promessas da palavra. Nem os judeus que cumprem todos, os judeus ortodoxos que cumprem tudo isso aqui ainda, eles não desfrutam de todas as bênçãos que Deus tem para nós na sua palavra. Mas somente aquele que está em Cristo Jesus que pode usufruir dessas bênçãos pela aliança que foi feita no Calvário, quando a gente entrega a Jesus Cristo, se entrega, quando a gente confessa, batiza, se arrepende, né? Por causa disso é que nós vamos poder desfrutar dessas bênçãos da aliança. O amor de Deus se manifesta construindo relacionamentos de aliança. E as alianças contêm os princípios de integridade que garante que esta não será quebrada. Não é a mesma coisa que um casamento? Né? Quando se casa, não tem total confiança. Ela vai ser construída ano após ano. Não é? No começo, tem os atritos, e vai indo. Depois de um ano, que as coisas começam a se encaixar. As coisas começam a se aperfeiçoar, porque vai havendo o quê? Intimidade. Vai havendo um ajuste, e isso vai trazendo o quê? Um relacionamento, vai construindo um alicerce, vai construindo a amizade, vai construindo, solidificando a amizade, vai solidificando o casamento e fortalecendo a aliança. Não é? Então, nem sempre, dos primeiros anos, o mar de rosa, como se diz. Mas está sendo que ajustado. Né? E daqui uns anos vai estar solidificado. E aí vai poder construir, né, um alicerce para vir os filhos, para cumprir o ministério. Então, é um tempo para que os princípios da integridade sejam estabelecidos. Né, para que haja respeito mútuo, para que os dois, ajude o outro, e essa mesma coisa nós com Deus. Amém? O homem bíblico leva a sério as alianças e as suas ações eram reflexos do seu caráter. Tinha um senso moral de compromisso. Vamos ver lá em Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos de Yahvé, para agirem com justiça e juízo, para que Yahvé faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, os homens da Bíblia, eles levam a sério tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que eles aprenderam e assimilaram no seu dia a dia, ouvindo, vendo seus pais fazerem, vendo a tribo fazer, eles foram assimilando e levavam a sério todos os mandamentos. Por isso que a palavra diz lá em Deuteronômio, né? Não podemos esquecer isso. Ensina de dia, de noite. Isso está falando uma ordem de Deus dada a Moisés para os pais. Ensine a palavra de dia e de noite. Quando estiver sentado, quando estiver caminhando, quando estiver passeando, quando estiver fazendo compra, quando for assistir alguma coisa, em todo tempo, ensine a palavra de Deus. Grave, coloque fitinha, escreva na parede, faça memoriais, fale, escreva e ensine. Quais são as 3 áreas? Oral, visual e auditiva. Essas 3 áreas da nossa vida têm que ser
despertada para a palavra. Porque quando ela não é, a gente percebe fácil, quando se fala da palavra e as crianças estão prestando atenção no passarinho, na borboleta, na outra criança. E muitos adultos são assim. Porque não doutrina, não ensina, não pega o seu ouvido, os seus olhos, a sua boca e deixa lá. Não coloca em submissão à palavra de Deus. Eu tenho que disciplinar o meu ouvido, eu tenho que disciplinar os meus olhos, disciplinar a minha boca, para estar atento. Enquanto está falando, eu estou ouvindo e eu estou também proclamando. E aí a apóstola resumiu tudo no videogame. O videogame tem essas três coisas. Tem o som, tem o visual, tem a escrita. Não é? Que prende, a criança fica presa nas três áreas. No ouvido, ao ver e falar. Nós percebemos facinho quando a gente conhece uma pessoa o que ela gosta, porque ela só fala naquilo. Né? Uma pessoa que gosta de carro só fala de carro. Uma pessoa que gosta de game só fala de game. Uma pessoa que gosta de futebol só fala de futebol. Não é assim? Porque ela se alimenta daquilo todo dia. Todo dia. Então, se nós formos alimentados, se essas crianças forem alimentadas pela palavra todo dia, qual vai ser o assunto dela daqui 10 anos? Palavra. Palavra, palavra e palavra. Parece ser loucura no mundo que nós vivemos hoje. Né? Mas os jovens, não, tem que namorar. Toda igreja pode fazer isso. Tem que curtir a vida, todo lugar pode. Só nessa igreja que não pode. Uma coisa que eu entendi nesses dias, pela palavra de Deus, é muito sério. Irmãos, nós temos que pegar esse estudo de Saul, que a apóstola deu, e regurgitar ele, desfiar, pegar igual um frango, assim, fazer tudo. Nós temos que nos alimentar. Quando o povo pediu um rei, o povo e Samuel ficou todo dodói. Chegou para Deus, o povo não me quer mais. E Deus fala assim, Samuel, não foi a você que o povo rejeitou, foi a mim. Porque o povo não percebeu que Deus agia através do profeta Samuel. Se o povo entendesse que era o próprio Deus usando Samuel, eles não iam ter medo do sucessor de Samuel. Mas o povo olhava quem? Samuel. O erro do povo é que os olhos deles estavam em cima de Samuel. E eles já pensaram, com certeza o sucessor de Samuel será os seus filhos. E os filhos de Samuel não seguiram o caminho dos pais. E o povo temeu e foi correr. Samuel, nós queremos um rei igual os que os outros aí têm. Eles desejaram o que as nações pagãs tinham. Vocês leram isso na Bíblia? Eles desejaram ter a mesma cultura das nações pagãs que Deus abominou. Por isso que eles tiveram um rei que eles mereciam. Mas Deus escolheu Saul porque Deus viu em Saul algo de bom. Só que Saul escolheu seguir um caminho errado. Porque eles escolheram um rei e rejeitou a Deus. Eles desejaram ser igual outros lá fora. E Israel não se compara a nenhuma outra nação. Israel é um povo peculiar. Israel é um povo único, incomparável. Se você conhecer um judeu, você pode ver que não existe pessoa igual um judeu. Porque ele é um povo único. É um povo único. E nós somos judeus espirituais, nós somos um povo diferente. Não podemos desejar as coisas iguais
das nações pagãs. E nós aceitamos tudo que do Japão. A filosofia pagã, os ensinos pagãos, a cultura pagã. Tudo nessa nação tem um peso do paganismo diabólico e nós aceitamos tudo. Tem que fazer tudo igual japonês. Baixa a cabeça, tira o sapato, ninguém questiona nada, ninguém pergunta por quê. Não pode perguntar, tem que fazer. O apóstolo Tami falou que ele entrou numa fábrica quando chegou aqui no Japão. Um senhor ia aposentar e estava ensinando serviço para ele. O homem trabalhou 30 anos naquela fábrica. Era para fazer um negócio de água, ia o gás, não sei. E assim, passava pelos canos e tinha que chegar num negócio. Aí era só as manivelas. Aí ele tinha que ir num lugar, baixava um, levantava outra. Depois que fazia isso, ia lá, levantava outra, aí voltava para baixar outra. Aí ele perguntou para o japonês, e se eu fizer o contrário, vai explodir? O japonês, não sei. Como você não sabe? Trabalha 30 anos. E se eu abaixar aquela primeira e abaixar? Ah, não sei, tem que fazer assim, é assim. Ele ficou inconformado. O homem trabalha 30 anos e não sabe. E se desse algum problema, o que ia fazer? Tinha que chamar um técnico. E ele falou que ficou lá 1 ano e ele aprendeu tudinho. Por quê? Como que fazer? E essa mentalidade que é ensinada nessa nação. Não pergunta nada, não questiona nada, aceita tudo. Nós aceitamos tudo. Ah, não, tem que fazer assim. Nós temos que questionar por quê? Quem mandou? Como que faz? Onde que vai dar nisso? Que fim vai dar isso? Vocês têm que questionar. Ah, mas o pastor Christian que ensinou assim, Jesus vai falar assim, ó, você tinha a Bíblia na sua mão, se ele ensinou errado, você podia ver lá na Bíblia que estava ensinando o contrário. Ninguém vai ser indesculpável diante de Deus. Porque a Bíblia está aqui na nossa mão. Só vai ser enganado se você quiser. Porque se você não ler a Bíblia e acreditar em tudo que eu falo, você está correndo risco de ir para o inferno. Verdade? Se você não pôr à prova o que eu ensino dentro da palavra de Deus, você corre o risco de ir para o inferno. E eu muito mais, porque eu estou ensinando. Tudo que nós ensinamos tem que passar pela palavra. E eu entendi, a Andréia entendeu isso muito bem, né, Andréia? E eu aprendi, com ela eu aprendi. Porque o pastor Mimura sempre fala, o profeta da bunda de fora. Ele sempre falou aqui, né, profeta, e ninguém nunca foi procurar na Bíblia esse profeta. E ela foi falar para a menina e a menina falou assim, onde tem isso na Bíblia? E ela ficou, não sei. Aí eu também não sei. O pastor Mimura sempre falou, mas eu nunca perguntei para ele onde estava, eu nem fui procurar. E é nessas que a gente dança. Porque se você falar tudo que eu falo e não saber onde está aqui, você pode dançar. Porque tem na Bíblia. Não, ele fala assim, no caso, se Deus mandar você andar, cortar, ele era um pano de saco e cortou assim, ficava com a bunda de fora. Ele ficou 3 anos andando assim, para que a vergonha de Israel viesse tudo à tona. Porque Israel sempre foi assim, veste aquelas roupas bonitas, né, e anda tudo bonitinho, mas por dentro, a podridão. E Deus mandou o profeta fazer isso, para que a vergonha da nação viesse ser revelada. E a gente repete que todo mundo fala e a gente não vai buscar dentro da palavra. Então tudo tem que passar pela palavra de Deus. Amém? Então, amados, nós não vamos ser indesculpáveis. Não vai ter desculpa diante de Deus. Pelo que nós aprendemos e não aprendemos. Ah, mas não sabia. Vai fazer isso com Deus. Fala com a minha mãozinha aqui. Até perdi onde eu estava aqui. Nós já lemos aqui, né? Um homem que leva a sério a aliança, ele é hospitaleiro. Ele não viola as alianças como os gentios. Está lá em Romanos 1, de 30 a 31. Vamos ver tudo aí na palavra.
Diz assim: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Assim são os ímpios. Olha que coisa feia. São nécios, são infiéis nos contratos, são infiéis nas alianças, são infiéis, não cumprem as alianças, os contratos. Não têm afeição natural. São irreconciliáveis. Eles não se reconciliam. Eles não voltam atrás. Eles não dão o braço a torcer. E não têm misericórdia. Sabe o que é irreconciliáveis? Aquele, como que fala lá no mundo? Fala assim, que fala... No mundo, a gente, quando brigava na escola, fazia assim, falava assim, batia o pé e nunca mais, né? Era até outro dia, no outro dia já estava conversando. Mas é assim que o ímpio faz, mas eles não voltam atrás, não abaixam a cabeça. E isso não deve estar no caráter do cristão. Amém? Qual é a origem da aliança de sangue? Deus é o idealizador da aliança. Ele derramou o primeiro sangue no jardim do Éden para cobrir a nudez de Adão. Em Gênesis 3:21, todos nós já sabemos essa história. Quando Adão e Eva pecou, eles ficaram com vergonha porque sabia que estava chegando a hora de Deus ir visitar. Eles escutaram os passos, já pensou? Escutou os passos de Deus no jardim. E ele correu, o que eles fizeram? Roupa com folha. O homem sempre quer dar um jeitinho. E aí Deus vai, fala, amaldiçoa, e mesmo assim Deus é tão bom, né? Depois de Deus expulsar eles, Deus ainda dá roupa de verdade para eles. O estilista próprio Yahvé, né? Assinado com a assinatura de Yahvé. Ponha qualquer Louis Vuitton nos pés. Qualquer Gucci nos pés. Qualquer Coco Chanel nos pés. E ele fez lá o modelito exclusivo para Adão e Eva. E matou um animal. Foi o primeiro derramar de sangue na Bíblia. E vemos aí qual a diferença. Adão e Eva pega folha. E Deus vai, derrama um sangue, mata um animal. Caim vai e dá oferta de vegetais. E Abel vai lá e dá a oferta de um animal. Olha a diferença. O homem sempre acha que vai dar o melhor para Deus. Mas Deus, ele sabe o que ele quer e o que nós temos que dar para ele. Então, por isso que a oferta, quando nós vamos trazer no altar, não é a quantia. Não é a quantia que você dá, é a qualidade da sua oferta. Você pode pôr lá 100 mil ienes. Mas se a qualidade dessa oferta não agradar a Deus, vai valer menos que tinha furado. Não é verdade? Porque a oferta da viúva valeu muito mais do que aquele dinheirão que os outros deram. Os sacrifícios da aliança de sangue estão presentes na vida do homem desde o início da sua existência. E é a base de todas as religiões primitivas, ainda que seja de um modo pervertido. Então, a aliança de sangue até hoje existe. E muitas vezes de um modo pervertido, né? Se você conhece, já ouviu na macumbaria, na feitiçaria, ainda até hoje existe o derramar de sangue para Satanás, porque ele é imitador. A aliança de sangue é a base do nosso relacionamento com Deus. Se não tivesse o sangue de Jesus, não teria como nos relacionar a Deus. E antigamente, se não derramasse o sangue, Deus não perdoava os pecados.
Para que a aliança seja estabelecida, as duas partes devem entender e cumprir sua parte no acordo. O que inicia a aliança deve torná-la disponível, e o que recebe deve responder, aceitando e mantendo os seus termos. Então, se eu vou fazer uma aliança com Marcos, eu vou dar a base da aliança. E ele vai julgar e ele vai ver se aceita ou não. Mas, se ele aceitar, ele vai ter que ser fiel a essa aliança até o fim. É isso que ele está dizendo aqui. A base de todas as... O que inicia a aliança deve tornar... Deus, como iniciador das alianças, tem a prerrogativa de estabelecer condições pelas quais o homem possa entrar e manter seus relacionamentos de aliança. Foi Deus que teve a iniciativa de fazer uma aliança de sangue, dando Jesus. Deus parece, a gente começa a ler o Velho Testamento, parece que Deus sempre, dá uma impressão que Deus sempre tentou fazer o homem voltar para ele sem precisar enviar Jesus. Parece que Deus esperou todos os livros do Velho Testamento para ver se o povo mudava, para ver se o povo voltava para a sua palavra, para que ele pudesse poupar o seu filho. Mas parece que chegou lá em Malaquias, não teve jeito, né? E teve que enviar o seu filho. Mas foi Deus, o próprio Deus, que tomou a iniciativa, porque o coração do homem estava corrompido. E Deus, eu amo esse povo, então eu vou dar uma chance. Vou fazer uma aliança perpétua. E ele colocou todas as regras. E agora cabe a mim e a você aceitar essas regras, para fazer parte dessa aliança. Quais são os propósitos da aliança? Primeiro, assegurar a fidelidade na relação interpessoal. O propósito dessa aliança é que nos dê segurança de fidelidade nessa relação. Eu sei que Deus é fiel e Ele jamais vai quebrar a sua promessa. Mentiroso seja todo homem e verdadeiro seja Deus, Deus jamais vai contra a sua palavra, mas vai depender de nós corresponder a essa fidelidade com Deus. Segundo, trazer um forte senso de segurança no relacionamento. Temos um exemplo lá de Malaquias, no capítulo 2. Então, o propósito dessa aliança de Deus para conosco, tanto de Deus com Abraão, era mostrar a fidelidade de Deus para Abraão. Deus falou: Abraão, eu vou abençoar a sua descendência através dessa aliança. Vou te dar segurança. Terceiro, estou mostrando o compromisso que eu tenho com você mesmo sendo homem. E é isso que Deus quer mostrar para nós na aliança em Cristo Jesus. Deus mostra em Cristo Jesus a fidelidade. Ele mostra a segurança. Ele mostra a força de um compromisso. Imagine se Deus fizesse igual hoje as pessoas fazem. Errou de novo, não perdoo mais, vou embora. Já é a quinta vez que eu estou perdoando, não aceito mais, chega. Vamos separar. Pensou se Deus fizesse isso conosco? Misericórdia. Nós temos que entender, amado, o propósito de uma aliança. Em todas as áreas, no casamento, em amigos, da igreja, no ministério e primeiramente com Deus. O propósito específico das alianças divinas é trazer a expressão da vontade e do propósito de Deus com o homem. O maior propósito da aliança divina é trazer a expressão, é mostrar o que Deus projetou para a humanidade em nós. Porque seria impossível Deus se revelar de tal maneira se não fosse através do sangue de Jesus. Seria impossível manter esse relacionamento. Teríamos que ser tudo igual a Moisés, né? Moisés subia no monte, quem encostasse o pé na ponta do monte morria. Imagine, por mais
Por mais que Deus quisesse chegar perto do homem, se ele chegasse perto, ia morrer todo mundo. Não é porque ele ia matar porque ele estava com raiva, é porque a santidade dele ia fulminar a nossa carne pecadora. Então, amados, somente pelo sangue de Jesus nós podemos ter um relacionamento íntimo, gostoso. E muitas vezes nós brincamos com essa aliança. Vivemos uma vida aleatória, uma vida sem sentido, uma vida hipócrita, de cristãos fariseus. Nós precisamos entender o que Deus quer manifestar em nós. Há uma vontade manifesta em cada ato de Deus. A aliança de sangue é a base para uma oração respondida. O propósito de Deus é visto tanto na criação como na redenção. Antes da queda, expressou seu propósito em criar o homem na forma de uma aliança edênica, no Éden. O cumprimento foi interrompido pela quebra das condições, e isso levou Deus a expressar seu propósito redentivo, com as alianças redentoras adâmica, noética, abraâmica, mosaica, cananita, davídica e a nova aliança. Está dizendo, o propósito redentivo, através das alianças, Deus sempre fez aliança com o homem. A primeira foi no Jardim do Éden, depois foi com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Canaã, com Davi, e depois a nova aliança em Cristo Jesus. Todas incluídas na aliança eterna, que é a maior expressão do propósito de Deus. Quando Deus criou o Éden, colocou lá Adão, ele fez uma aliança com Adão. E ele colocou regras, leis. Adão, te dei tudo isso, agora você vai ter que cumprir poucas regras. Cuida, vigia. Né? E Adão quebrou essa regrinha. Parecia ser tão facinho. Uma só tinha uma. Que Deus falou, não coma da árvore. O resto podia fazer tudo. Né? Hoje é o contrário, não pode fazer nada, só pode uma coisa. Só pode ter Jesus. É o contrário. Lá Adão só não podia comer daquela árvore. E aí serpente vai para Eva. Abre um parênteses aqui. A Eva estava passeando no jardim. Aí a serpente chamou ela. E ela falou assim, Eva, come desse fruto. Não, meu Deus disse que não pode. Mas se você comer vai ficar igual a Deus. Não, Deus disse que não pode. Eva, come, é muito bom esse fruto, você vai ficar mais inteligente que o seu marido. Não, Deus disse que não pode. Eva, se você comer eu vou dar todos os reinos do mundo. Não, Deus disse que não pode. Eva, se você comer eu vou dar todos os perfumes desse mundo. Não, meu Deus disse que não. Eva, se você comer você vai emagrecer. Daí que eu como. Só para vocês irem um pouquinho. Satanás sabe pegar onde cada um, né? Não tem mulher, qualquer coisa que fala que emagrece, está lá tomando, né? Então, vamos voltar aqui, só para vocês rirem um pouquinho. Desde o Éden, o homem já mostrou que era rebelde, ele não sabia manter uma aliança, ele não sabia o peso de um pacto. Depois vem toda a história da Bíblia, nós vemos os homens quebrando as alianças com Deus. Quais são os aspectos do caráter de Deus na aliança? Deus é o estabelecedor da aliança. Ele fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Davi, com Israel, e ainda prometeu
uma aliança eterna. Vamos ler essa daqui. Todas essas que eu falei, tem aqui os textos. Mas vamos ver essa daqui, a aliança eterna, em Isaías 55, 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. É isso, né? Isaías 55, 3. E vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E esse texto está mostrando que todo povo é convidado à salvação. Essa é uma aliança eterna para todo aquele que chegar ao Senhor. Vinde, inclinai os ouvidos, ouvi, e a vossa alma viverá, e eu farei uma aliança eterna convosco. Depois em Isaías 61, 8. Porque eu, Yahvé, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. Farei uma aliança eterna com eles. Essa é a promessa do Senhor para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que abram seu coração. Segundo, Deus é o guardador da aliança. É Deus mesmo quem guarda a aliança. Deuteronômio 7, 9. Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que Yahvé teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o concerto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Ele mantém a sua aliança para quem ama e guarda os seus mandamentos. Deus é o revelador da aliança. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa de revelar a sua aliança, o homem ficaria ignorante da disponibilidade do relacionamento de aliança com ele. Deuteronômio 4, 13. Nós vemos que é o próprio Deus que se interessa por nós. Deuteronômio 4, 13. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, quem foi que começou a estabelecer uma aliança, que foi interessado em ter uma aliança conosco, foi o próprio Deus. Então, não foi eu nem você que primeiro quis voltar para Deus. Porque ninguém busca Deus se o próprio Deus não colocar em nós um desejo de voltar para Ele. A palavra diz que com cordas de amor eu os atraí. Então, no momento que você vem para Jesus, nem parece que é por cordas de amor, né? Mas foi por causa do amor, e Ele usou situações para nos trazer para Ele, de volta para Ele. Mas todo homem dentro de si já tem um desejo, uma curiosidade da eternidade. Todo homem dentro de si tem uma preocupação do além. E isso só vai ser preenchido quando encontra Deus. Só vai ser respondido quando esse homem se encontra com o Senhor. Deus é o capacitador da aliança. Ele nos habilita a cumprir a nossa parte na aliança. Essa é a melhor coisa.
Ele mesmo que dá, Ele que faz as regras, mas é Ele que nos ajuda a cumprir. Porque se fosse pela nossa força, nós estaríamos fritos no fogo do inferno. Está lá em Efésios 2, 4 e 14. Efésios 2, 4 a 14. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, certos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Que coisa maravilhosa. Imagine, Deus se preocupou com o ser humano. Deus se preocupou comigo e com você. E Ele estabeleceu uma maneira, um jeito, para que nós voltássemos para Ele. E Ele colocou as regras. E Ele ainda deu todos os instrumentos para facilitar-nos de cumprir os mandamentos. Que homem poderia fazer isso? Imagine um construtor, um engenheiro, o mestre de obras, ele vai lá, ele projeta a construção, o engenheiro faz a planta e o mestre de obras vai lá mandar os empregados, funcionários, e ele põe a regra, tem que ser assim, tanto, tanto, tanto. Ele muitas vezes não move um dedo, né? Ó, o tijolo está lá, o cimento está para lá, a areia está lá, e a pá está lá, e a carriola se vira, vai procurar. Se não achar, carrega na mão. Quantos de nós não fazemos isso? Não somos facilitadores para as pessoas entrar no reino de Deus. Muitas vezes nós estreitamos um pouquinho mais. A porta já é estreita, a gente estreita um pouquinho mais para as pessoas passar. É o caso daquela mulher, né? Que o marido chegou no céu e ela falou, se você quiser entrar aqui, tem que soletrar Arnold Schwarzenegger. Muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas. Nós queremos usar de justiça própria. Perfeccionismo. E Deus, Ele quer de nós o quê? Corações quebrantados e contritos. O Senhor não vai desprezar. Por isso que entrou essa hoje na igreja, em qualquer lugar do mundo você vai, as pessoas assim, não, primeiro eu vou parar de fazer isso para ir para a igreja. Não, primeiro eu tenho que me acertar para ir para a igreja. Não sei quem pôs essa história na humanidade, que todo mundo assim, quer ficar primeiro bom para ir para a igreja. Qualquer lugar do mundo é assim.
Porque Satanás levantou um muro de religiosidade. Não, como que eu vou ir na igreja? Todo mundo lá é santo. Eu não tenho roupa para ir para a igreja. Então, esse muro, essa religiosidade se levantou. Por isso que hoje, quando entra a prostituta, entra um drogado, entra um ladrão, todo mundo fica com medo. Ninguém sabe lidar. Se entra aí um travesti, vai dar risada. Se entra um ladrão, fica com medo. Se entra um satanista, sai todo mundo correndo. É assim que a igreja reage hoje. Não é verdade? Não é verdade ou não é? Porque é um muro de religiosidade que nós colocamos. E Deus quer que todos se cheguem a Ele. Nós temos que estar preparados para o ladrão, para o rico, para o pobre, para o fedido, para o cheiroso, para todos. O apóstolo William fala que Deus só manda discípulo feio para ele. Ele fala assim, acho que eu joguei pedra na cruz, que só vem discípulo feio. Eu falo assim, pastor, acredita que tem discípulo bonito, só tem discípulo feio aqui. Mas Deus ama todos. E nós temos que estar abertos para todos aqueles que o Senhor vai trazer. Nós temos que estar preparados para receber. E eu acho tão interessante, eu estava comentando com alguém esses dias. Quando vem uma pessoa que a gente sabe que é satanista, né? No caso que veio aquela menina, todo mundo fica com medo de chegar perto dela, de ser contaminado, de passar a luta. Né? Porque os demônios vão atacar. Mas quando fica sentado perto de um rebelde, ninguém liga. Fica lá do lado do rebelde, come junto com o rebelde, dorme na casa do rebelde. E a Bíblia diz que o rebelde é igual a um feiticeiro. Os espíritos que estão no satanista atuam no rebelde. Que diferença tem de um rebelde com um feiticeiro? É que o feiticeiro é declarado que ele é feiticeiro, né? O rebelde não. Nem para isso ele assume que ele é feiticeiro. Então nós temos que tomar cuidado. Porque o rebelde ele atrai os mesmos demônios que o feiticeiro atrai. Mas que o sangue de Jesus é que nos protege de tudo. A aliança do Calvário. Então, amados, Deus é quem estabeleceu a aliança, não se esqueça disso. É Ele quem guarda essa aliança. É Ele quem revela a aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais dará a conhecer a sua aliança. Não adianta ficar assim, Deus revela assim, os seus mistérios, Deus revela o seu segredo. Se eu não tiver intimidade, se eu não andar em obediência, se eu não cumprir a palavra dele. Deus me revela assim, eu me revela os seus mistérios para eu contar para os outros. Deus me revelou, você não sabe, Suzana, Deus me revelou. Muitas vezes a gente usa isso. Acha porque Deus revelou, já está com a corda toda. Não é a intimidade do Senhor. Quem tem intimidade, quem ama a Deus, quem se perde na presença de Deus, Deus revela tanta coisa, a pessoa nem pede. Deus revela as coisas do passado, do presente, do futuro, sem a pessoa precisar pedir. Porque a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E essas pessoas Ele vai dar a conhecer. É Ele que vai dar. É Ele que é o mais interessado em que nós conheçamos a sua aliança. Então, que coisa? Você tem que guardar esses princípios. Deus estabeleceu uma aliança. Deus guarda a sua aliança. Deus é quem revela a aliança. E é Ele quem vai capacitar-nos a cumprir a aliança. Amém? Mas eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo para eu cumprir a aliança. Porque pelas minhas forças eu não vou conseguir. Eu não consigo. Ninguém consegue. Mas é pela força do Espírito Santo. Amém, amados? Vamos colocar de pé. Queria dar outra parte, mas é muito longa.